Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, onde quer que esteja no mundo. Aqui estou mais uma vez com vocês, nestas conversas com o mundo, para vir mais de uma vez ah, fazer chover no molhado. Sem dúvida, vem falar da China novamente. Falar da China, vem falar de possibilidades de um conflito mundial, vem falar de algumas das razões que nos fazem preocupar hoje sobre o que se passa no mundo. Sem dúvida, estamos a atravessar uma fase extremamente crítica dentro da história da humanidade. A criação de inteligência artificial, a vontade e o desejo de ir até Marte através do SpaceX e Elon Musk e a sua vontade de querer criar uma colónia em Marte para evitar que um conflito aqui no planeta Terra ou problemas ambientais ou climáticos possam trazer a extinção humana. O que é certo é que, sem dúvida, estamos a atravessar um momento crítico dentro da história da humanidade. A América está a perder o seu, como é que dizer, a sua importância geoestratégica no mundo. A China está a elevar-se, a Rússia está como é que eu dizer isto? A Rússia está um pouco perdida naquilo que quer ou naquilo que não quer. Eu realmente não compreendo muito bem o que se passa com o sistema russo, apesar de compreender as razões de Vladimir Putin, que apesar de haver muitas pessoas pensarem que ele é um louco, ou que ele perdeu a cabeça, ou que ele não sabe o que está a fazer, estão completamente erradas. O Vladimir Putin era um agente do KGB, ou seja, a agência de inteligência da ex-USSR, ou seja, da ex-União Soviética. Sem dúvida é um homem extremamente inteligente, calculista, sem dúvida, frio, onde é bastante forte o suficiente para não se deixar levar pelas suas emoções, mas sim por fatores lógicos e cálculos bastante bem calculados. Por isso, quem pensa que Vladimir Putin um dia acordou mal disposto e decidiu atacar a Ucrânia, não foi assim que aconteceu, certamente. O Vladimir Putin, independentemente de gostarmos ou não gostarmos dele, estarmos de acordo ou não estarmos de acordo com aquilo que ele está a fazer, é uma pessoa extremamente inteligente. É uma pessoa que realmente que nem só através dos cargos que conseguiu adquirir, que certamente dentro do sistema russo não são fáceis de nem só de conseguir, mas como manter através deste tempo todo. Como também a sua ascendência desde um mero agente do KGB a um chefe dessa mesma força de inteligência para o seu país. Podemos até não concordar com ele, podemos até estar contra tudo aquilo que ele pensa ou tudo aquilo que ele faz, mas não podemos desprezar a sua inteligência. Não podemos de forma nenhuma pensar que ele é um louco, que não sabe aquilo que está a fazer, que aquilo é tudo vindo de uma mente instável. Isso não é verdade. Devemos pensar no seguinte, não é uma pessoa dessa certamente que estaria à frente dos destinos da Rússia. Mas o que é certo é o seguinte, esta guerra entre a Ucrânia e a Rússia tem vindo a que o Ocidente, a América e a NATO esteja de alguma forma a empurrar a Rússia em direção à China. E como há um ditado muito velho que diz o seguinte, os inimigos dos meus inimigos, os meus amigos são. Realmente é um pouco do que está a acontecer entre a Rússia e a China. Quer dizer, a América e o Ocidente são os inimigos dessas forças e sendo nós os inimigos deles, faz eles juntarem forças para combater um inimigo comum que têm.
O que tem lógica, não é? Não é só a Rússia e a China, mas temos também a Norte-Coreia, temos também países como o Irão, o Irão e possivelmente até países que hoje estão alinhados com o Ocidente, entre aspas, estão alinhados por interesses económicos, geopolíticos, estratégicos e, e outras coisas mais. O que é importante pensar aqui é o seguinte: é que realmente nós estamos, sem dúvida, a puxar a China e a Rússia para uma união. Ao transformarmos o Ocidente num inimigo comum dos dois, estamos a dar-lhes a eles a força e a vontade de poder criar uma aliança para poderem derrotar este inimigo que eles sentem ser a ameaça para o seu poder e para a sua, como é que dizer, como a sua influência no mundo inteiro. Por isso devemos ter cuidado quando tentamos, de alguma forma, pensar unicamente no dia, sem pensar no dia que vem. Não podemos viver só para o dia 2, devemos viver também para o futuro. Devemos pensar nas consequências das nossas ações. Nunca devemos esquecer que nós somos os únicos responsáveis pelas consequências das nossas decisões. E, por sua vez, das consequências que daí advêm, não é? Não podemos simplesmente esperar que a China e a Rússia continuem arqui-inimigos, sendo que nós estamos a criar do nosso lado as condições necessárias para eles sentirem em nós realmente o inimigo e sentirem em nós realmente a força que eles devem lutar juntos. Isto realmente tem-me vindo a fazer. Tenho pensado bastante sobre isto e tenho falado com muita gente que está dentro do assunto também, e chegamos à conclusão que realmente a China está realmente, sem dúvidas, com intenções de poder ser o líder mundial a nível de política geoestratégica, comercial, económica, política, científica. Digam aquilo que disseram. A China quer liderar o mundo em todas as áreas. Atualmente a China lidera o mundo unicamente numa área, que é a área do número de fábricas e de produtos que produz. Que ao mesmo tempo nós, deste lado, não podemos esquecer que a maior parte das fábricas que hoje produz produtos na China não são chinesas. São fábricas americanas, como a Apple, como a Adidas, como a Nike, como tantas outras, como a Samsung, por exemplo, que faz parte da Coreia, como a Toyota e a Honda, que fazem parte do Japão, como muitas outras que fazem parte do mundo inteiro. Hoje eles criam produtos e fabricam produtos um pouco para o mundo inteiro, derivado à sua mão de obra barata e qualificada. Não devemos esquecer que não é só mão de obra barata. Eles têm uma mão de obra barata, mas essa mão de obra barata também tem as qualificações necessárias para poder desempenhar as funções de poder trazer produtos que eles realmente produzem para o mundo inteiro. Não é certamente uma pessoa desqualificada que vai trabalhar na fábrica da Apple, certamente, ou da Samsung, ou da Sony, ou da Canon, ou de muitas outras com altas tecnologias. Certamente são pessoas qualificadas para desempenhar essas funções. Mas derivado da população extremamente enorme que a China tem, que é 1,2 bilhões de habitantes, ou seja, 1.400, atualmente, aliás, há quem diga que estão perto dos 1.500 mil milhões de pessoas, apesar deles, claro, manterem o número per capita das pessoas que habitam o país incerto, só eles sabem e não divulgam ninguém. E devemos compreender o seguinte: a China é um país que tem vindo a desenvolver-se a todos os níveis.
O que me preocupa não é o nível industrial e o nível científico que a China se tem vindo a desenvolver. Eu não acredito que isso seja uma ameaça para o mundo. Creio que isso pode trazer o desenvolvimento de novas tecnologias e outros conhecimentos e outras sabedorias que realmente possam ajudar a humanidade a ser um lugar melhor e a ser um lugar onde nós possamos viver com mais abundância, com mais facilidade e com produtos muito mais elevados na sua concepção e na sua utilização pela nossa parte. Devemos pensar no seguinte: o que me preocupa realmente são os mais de 2 milhões de soldados que a China tem vindo a adquirir ao longo destes anos, tem vindo a crescer o seu exército. Atualmente são 2 milhões 154 mil e continuam a recrutar mais pessoas. Quer dizer que estão realmente a investir no exército a níveis nunca antes vistos pela China. Este ano o budget, ou seja, o investimento feito no exército chinês já chegou aos 254 bilhões de dólares, ou seja, 254 mil milhões de euros. E quando pensamos neste número, devemos pensar no seguinte: a América este ano tem um orçamento para o exército de aproximadamente cerca de quase 900 bilhões de dólares. Enquanto a China, unicamente 254 bilhões de dólares, pelo menos até o momento, e segundo aquilo que se sabe, que realmente não sabemos se isso são números exatos, porque a China nunca revela exatamente aquilo que está a fazer. Nós não conhecemos realmente quais são os números exatos que realmente a China realmente está a investir no seu exército, e é nada, porque a China não tem uma clareza nos seus spreadsheets, quer dizer, nos seus gastos tão clara como tem o resto do mundo. Derivado a ser um sistema ainda um pouco nebuloso, quer dizer, em que não mostra muito aquilo que faz, nem porque é que faz, nem como faz. A China ainda esconde muito do mundo os seus números internos. E o que acontece é o seguinte: enquanto a China gastou pelo menos, pelo aquilo que temos conhecimento, 254 bilhões de dólares, a América gastou quase 900 bilhões, não é? Pois não podemos esquecer de uma coisa: na América, para nós fazermos qualquer coisa, gastamos pelo menos 10 vezes mais dinheiro com o que se gasta na China. O que quer dizer que o dinheiro, os 254 bilhões de dólares na China de investimento no exército, equivale a mais de 2,5 trilhões de dólares aqui na América. É isso que eu quero que tenham em consideração. Infelizmente, aqui na América, para se fazer algo, é preciso um monte de dinheiro brutal, porque os salários são altamente elevados, os deveres para com o Estado, impostos e outras coisas mais que estão associadas à produção, seja daquilo que for, realmente são brutais. E isso faz que cada coisa criada neste país seja muito mais cara com que é noutro país. Em relação entre a América e a China, é praticamente 10 vezes mais, pelo menos. Por isso, quando se gasta 254 bilhões de dólares na China e 890 na América, não quer dizer que isto represente os mesmos resultados a nível de maquinaria, a nível de poder humano. Na China paga-se muito menos aos soldados como se paga aqui na América. Um soldado aqui na América não ganha menos de 45, 50 mil dólares por ano. Na China ganha o quê? Na China ganha 1000 euros por ano. Aqui ganha 50 mil. Vocês compreendem? Quer dizer, não podemos comparar os salários pagos ao exército chinês do salário pago ao exército americano. Isso para lá a nível de salário. A nível de armamento, para se construir algo aqui na América, custa extremamente muito mais caro do que custa construir na China. Martin, Lockheed, Boeing,
e outras companhias que realmente trabalham para o exército americano na construção de armamento, aviões e outras coisas mais, os estaleiros são extremamente caros. Uma pessoa que trabalha num estaleiro ganha no mínimo $50 a hora. $50 a hora. Uma pessoa especializada em eletricidade ou em conferragem ou em soldadura ganha no mínimo $50 a hora. Quanto é que ganha na China? $100 por mês, $200 por mês. Vocês compreendem que não se pode comparar o dinheiro investido na China comparado ao dinheiro que se investe na América? O dinheiro investido na América no exército, embora seja um número muito mais maior, não representa o mesmo valor de crescimento que existe na China. Por isso, quando olhamos para a China a gastar 254 bilhões de dólares, vamos pensar o seguinte: a quanto é que isto corresponderia se tivéssemos que produzir os mesmos produtos e pagar os mesmos salários na América ou num país do Ocidente? Se fosse na América, sem dúvida, era pelo menos 10 vezes mais. Por isso, eu creio que este investimento da China no seu exército de 254 bilhões de dólares equivalem pelo menos a 2,5 trilhões de dólares na América. Por isso, a China está a crescer brutalmente. A nível de navios, está já muito acima da América, com mais, enquanto a América tem 293 navios militares, a China tem 245 e a crescer, continua a desenvolver aí realmente brutalmente, não só a nível de navios de superfície, como também submarinos. E acontece o seguinte, nestes últimos 2 dias houve dois incidentes entre um avião americano que passava sobre águas internacionais com um caça chinês no sul do mar da China, que não pertence à China porque são águas internacionais. A China quer reclamar como suas águas territoriais, mas não são. Há vários países a reclamarem as mesmas águas e realmente há ali uma polémica bastante grande no South China Sea, ou seja, no sul do mar chinês, que não é um mar chinês, mas acaba por ser o seu nome, não é? Devemos compreender que não é só isso, houve aquele incidente também sobre uma fragata e um navio de ataque chinês que quase bateram um no outro, passaram a cerca de 30, 40 metros um do outro, o que é bastante perto para 2 navios de uma envergadura daquele tamanho e que realmente estão a desempenhar as funções que estão a desempenhar a nível militar. É realmente perigoso. O que eu quero dizer com isto é que realmente as fricções entre a América e a China têm vindo, sem dúvida, a crescer. A possibilidade de um conflito militar entre estes dois países é realmente perigoso. Se hoje fôssemos olhar para as possibilidades de um conflito armado entre a América e a China, são pelo menos 50 vezes superior ao que seriam há apenas 5 anos atrás. O Trump podia ter os defeitos que tivesse, mas o Trump era capaz de manter uma compostura mais forte do lado da América para não permitir que a China pudesse ter estas ações sem consequências realmente severas para a sua economia. Já não digo a nível militar, mas para a sua economia, porque o Trump era uma pessoa com capacidade de bater com a mão na mesa e dizer: tu não fazes isto ou eu faço aquilo, e realmente atacaria a China, se não a nível militar, pelo menos a nível económico, suficiente para poder castigar a China a um ponto que a China ponderaria 2 vezes sobre ou não continuar a defender a sua política geoestratégica. Infelizmente, atualmente temos um presidente na América que não é um presidente, é apenas um residente. Ele reside na Casa Branca, não quer dizer que seja presidente dos Estados Unidos. Residir na Casa Branca nem sempre dá um presidente. E há uma coisa que eu quero que vocês compreendam aí desse lado. Uma boa pessoa não faz um bom presidente e uma má pessoa não faz um mau presidente. O que eu quero dizer é o seguinte: por infeliz que seja dizer isto, o Trump podia ter sido uma pessoa que não era do gosto da maior parte
de nós todos, mas era sem dúvida um presidente com força, com poder e com uma determinação e um amor pela pátria que realmente metia os outros países em sentido. Enquanto que este Biden que temos agora é apenas, desculpem eu dizer isto, mas eu considero ele uma pessoa quase inerte. Não quero utilizar nomes desagradáveis nem ofender ninguém, mas é uma pessoa que não está nem consciente nem ciente de si mesmo, nem no mundo que o rodeia. Não tem as capacidades nem intelectuais, nem pessoais, neste momento, para estar à frente de um país dessa dimensão e nem com o poder que este país tem. Devíamos considerar isso, devíamos aqui, enquanto América, dever compreender que os jogos do poder não são tão importantes como realmente ter um presidente na Casa Branca que realmente estivesse a liderar o país. Não. O que temos lá é apenas um fantoche que está a ser guiado pelos interesses do DNC, ou seja, do Partido Democrata, e que realmente não é certo. Este homem tem realmente problemas psicológicos e problemas de cognição que realmente afetam a sua capacidade de liderar este país. É triste que realmente as pessoas que estão à frente do poder não consigam compreender que aquilo que está a acontecer no mundo, precisamos, sem dúvida, de um presidente bastante forte e bastante inteligente que possa poder ultrapassar estes mares tumultuosos que estão a atravessar e levar-nos a bom porto. Infelizmente, a América tem vindo a degradar-se a nível social e a nível político, níveis que eu não sei se quanto tempo será possível para poder trazer isto a uma unidade como éramos há alguns anos atrás. É triste que eu diga que um dos presidentes que eu mais admirei e que eu mais gostei que fosse presidente da América foi ele quem trouxe a televisão à América. Foi o Barack Obama, sem dúvida. Eu sei que o mundo inteiro adora este homem e tem uma visão sobre este homem realmente bonita, e ele era o bom da fita, era um gajo porreiraço, que estava bem com o mundo inteiro, era o amigo da malta, mas isso era pela frente. Ele era sem dúvida um lobo vestido com pele de cordeiro. E infelizmente eu levei algum tempo a reconhecer isso. Não foi fácil para mim reconhecer que eu tinha apoiado a pessoa errada. Mas a melhor coisa que podemos fazer para poder resolver um problema é identificá-lo. E eu identifiquei que realmente o Obama foi um problema para a América. Antes do Obama não havia esta divisão social que existe dentro da América. Não havia o Black Lives Matter, não havia a Antifa, não havia esta divisão incrível entre sexualidade, entre cores, entre estilos de vida e formas de estar na vida. Não havia nada destas divisões que Obama veio enfatizar e veio de alguma forma dar força e dar razão àquilo que não havia razão para dar. Esta é daquelas coisas que me custa engolir, porque eu fui um grande apoiante do Obama. E como apoiante que fui do Obama e que pedi a várias pessoas à minha volta, por favor, votem no Obama, por favor, votem no Obama. E hoje reconheço que o Obama foi realmente quem trouxe o princípio, talvez, do fim daquilo que é a América. Pelo menos como a conhecíamos. Hoje, quando olho realmente para trás e vejo tudo aquilo que aconteceu através das suas duas administrações, compreendo a forma com que ele conseguiu trazer um mundo a esta divisão incrível. Foi ele que elegeu o Trump. Foi ele que criou as condições para o Trump ser elegido. O Trump foi elegido porque o Obama trouxe à América uma divisão brutal. E trouxe não só uma divisão, mas trouxe uma dor interna que realmente as pessoas que estão do lado de fora não compreendem, e eu compreendo que não compreendo. E acredita, não estou aqui a tentar fazer o Obama o mau da fita e o Trump o bom da fita. Não é essa a minha intenção quando vim aqui fazer este vídeo, nem os vídeos que faço. Eu tento ser o mais imparcial possível
nestas conversas que tenho com vocês, porque eu acredito que cada um de vocês deve formar a ideia que tem sobre estas opiniões, que vocês somente podem formar sobre cada um destes indivíduos, não é? Não quero influenciar vocês a tomarem a vossa decisão e a vossa forma com que olham para cada um deles. Mas antes de tomarem alguma decisão, informem-se. Mas informem-se de uma forma, como é que é dizer, de uma forma neutra, em que de alguma forma não procurem informação nem só do lado esquerdo nem só do lado direito. Procurem uma forma de informação que seja neutra, que vos traga a notícia ou que vos dê informação do facto histórico sem qualquer benefício para o seu lado. E aí talvez consigam encontrar a verdade. Foi aí que eu me encontrei. Foi aí que eu encontrei as verdades realmente que hoje tenho contra aquilo que aconteceu durante as administrações do Obama e que tenho a favor durante aquilo que aconteceu durante a administração do Donald Trump. Eu julgava-me um democrata. Cheguei à América e, sem dúvida, para mim, o Bill Clinton tinha sido o meu presidente e, sem dúvida, o Barack Obama era o meu presidente. E orgulhoso disso, orgulhoso e, de alguma forma, contente de o mundo ter podido eleger o Barack Obama dentro da América. Era um sinal que não havia mais racismo na América, pelo menos a nível institucionalizado, e que não existia o racismo que as pessoas falavam aqui na América. E não existe. Eu sei que é vendido aí para esse lado do mundo que aqui os americanos são geneticamente racistas. Isto é tudo mentira, ok? Isto, cresçam, levantem-se e olhem o horizonte. É tudo falso, não é verdade. Que existem racistas, infelizmente existem. Não compreendo como é que nos dias de hoje uma pessoa com inteligência, de bem para com a vida, possa pensar que é mais do que outro ser humano só pela cor da sua pele. É errado, é completamente errado e eu jamais poderia defender algo como é o racismo. Seria contra tudo aquilo que eu acredito do que é justiça e do que é igualdade dentro da humanidade. Na realidade, somos todos seres humanos, independentemente da cor, da raça, da religião, da sexual orientação, daquilo que cada um pensa ou acredita a vários níveis, não é? Eu respeito tudo e todos dentro desse sentido. Mas também vejo o que está certo e o que está errado, não é? E quando olho para aquilo que foi a administração Obama, eu vejo que a Obama só trouxe divisão a esta América. O Obama, nem através da sua única lei que podia ter beneficiado o povo, que foi o Obamacare, foi uma mentira autêntica, foi uma forma de conseguir trazer mais uma taxação para a sociedade. Não veio beneficiar ninguém. E os poucos que veio beneficiar são aqueles que não querem fazer nada. Mas veio de alguma forma trazer uma dor muito maior, mais profunda e um custo muito mais elevado a cada um que trabalha. Quer dizer, veio de alguma forma ajudar quem não quer fazer nada e quem quer trabalhar e ir para a frente de alguma forma ser punido por isso. Isto é incrível o que está a acontecer. E aqui esta administração está a fazer única e exclusivamente o mesmo. Quer dizer, beneficia-se quem não quer fazer nada para se prejudicar quem quer trabalhar e quem quer ir para a frente e quem quer construir e quem quer seguir adiante com a sua vida. Isto é triste. A América é sem dúvida um mundo de contradições. Sem dúvida, se vocês vivessem aqui dentro, como eu vivo há 20 anos, primeiro, quando chega aqui é um choque incrível. Pá. Nós vamos num choque de ideologias e de direitos e de formas de compreender e estar na vida em relação à Europa que é brutal. É um choque brutal. Levamos 4 a 5 anos só a adaptar-se a esse choque. Passados 4 ou 5 anos começamos a adaptar-se a esse choque e compreendemos que algumas coisas têm a sua razão de ser depois de conseguirmos ultrapassar o choque, aquele boom que acontece ao princípio, né? Depois do barulho ter passado e da poeira ter caído e começamos a ver outra vez o sol e começamos a ver outra vez oportunidades e começamos a ver realmente que isto afinal não é tão mal como parece nos primeiros tempos. Mas depois compreendemos realmente que existem aqui, como é que é dizer, uma ideologia completamente diferente daquela de onde viemos, não é? A Europa vive dentro de um sistema social
aqui vivemos dentro de um sistema capitalista. Na Europa dá-se valor ao desenvolvimento dos direitos humanos e da família e tudo mais. Aqui é o capital, é o rei. O dinheiro é o rei aqui. Sem dúvida ganha-se muito mais dinheiro com o que se ganha na Europa, mas muito mais mesmo. Vocês nem pensam, nem podem. Eu nem sequer gosto de falar disto, porque realmente, a nível de capital, o dinheiro que se ganha aqui em relação ao dinheiro que se ganha na Europa, aqui está-se noutro universo, sem dúvida. Mas não é disso que eu vim aqui falar. O que eu quero dizer com isto é o seguinte: a América tem vindo a atravessar uma crise social incrível. Desde que o Obama foi presidente, que esta crise social se tem vindo a agravar. O Trump veio de alguma forma, não foi ele que trouxe os problemas, mas foi ele que veio revelar os problemas. E as pessoas às vezes não compreendem. Quando o Trump chegou, o Trump foi não foi apenas um sintoma. O Trump foi mais do que um sintoma da doença que estava a acontecer. A doença já estava cá. O Trump foi só, de alguma forma, o relatório que veio trazer realmente a realidade dos factos. E as pessoas não gostaram. Ninguém gosta de ler um relatório e de ver algo que realmente contradiz aquilo em que as pessoas acreditam para o bem de toda a sociedade e da humanidade, não é? Mas o Trump não foi ele que veio trazer o mal à América. O mal já estava implantado dentro da América. Ele só unicamente veio revelá-lo. E claro, quando alguém vem trazer verdade, foi uma coisa que o Trump era, e gostem ou não gostem dele, independentemente, gostemos ou não gostemos daquilo que ele diz, ele foi uma pessoa honesta. Ele nunca mentiu, nunca foi preciso ler teleprompters, tal como eu aqui, não estou a ler teleprompter nenhum, eu digo aquilo que me vai na alma e aquilo em que acredito de uma forma honesta, sincera e com a verdade que eu conheço ser a verdade. Não com aquilo que me disseram, não com aquilo que eu ouvi falar, não com aquilo que está escrito a algures que eu nunca li, mas que eu ouvi dizer, né? Não. O que eu venho aqui falar com vocês são factos que eu confirmei através de várias fontes. Senão não vinha aqui falar com vocês e dizer isto que digo. Vinha de alguma forma denegrir o meu nome e vinha de alguma forma trazer falsa informação a vocês, o que seria muito errado. Eu não acredito nisso, eu acredito que devemos ser honestos, acredito que devemos ser sinceros e acredito que a verdade é o caminho para o mundo. Com a verdade vamos longe, com a mentira, costuma-se dizer aí no nosso país que a mentira tem perna curta. Por isso eu acredito que é através da verdade que conseguimos chegar a algum lado. Não acredito na mentira, não acredito que é com mentira que se possa chegar a lado nenhum, não acredito em falsas notícias, não acredito naquilo que me dizem. Quando me dizem algo eu gosto de alguma forma certificar-me que realmente aquilo é verdade com factos, não com ouvir dizer que disseram, que tinham dito que... Não, nada disso. Hoje sou ser mesmo maduro para conseguir analisar as coisas de um ponto de vista neutro e ver realmente onde é que está a verdade. Sem trazer a verdade à minha sardinha, nem à sardinha de ninguém. E, infelizmente, às vezes, a brasa não a posso trazer à minha sardinha porque a minha sardinha não a merece. E como já disse, eu fui um grande defensor do Obama e fui obrigado a engolir muitos chapos porque o Obama realmente foi, sem dúvida para mim, são aquelas coisas que nós não gostamos, é que quando erramos. E eu errei em relação àquilo que eu acreditava que o Obama era. Barack Hussein Obama foi realmente um dos fatores de maior divisão dentro deste país. E foi ele e foi através dele que se deu força ao movimento do Black Lives Matter, que de alguma forma não veio trazer nada positivo. O dinheiro todo que eles angariaram foi para poder tirar benefícios próprios, como comprar altas casas e viver altas vidas à custa dos 20 e 30 dólares que cada um doou para a sua organização, para de alguma forma ajudar a vida dos afro-americanos, e afinal de contas só usaram para benefícios próprios de alguns dos seus líderes e nada mais. Nunca fizeram nada que se possa considerar positivo para a sociedade ou para a sua comunidade que é afro-americana.
Ao contrário daquilo que as pessoas pensam, eles só vieram trazer destruição, desunião e mais injustiça dentro da sua própria comunidade. É triste que se diga isto, eu não gosto de dizer isto, mas são factos e eu não posso fugir dos factos. Eu gostava de estar a falar aqui bem disto, que isto tinha sido algo positivo, que realmente eles tinham feito uma revolução positiva, tinham trazido algo positivo à sua sociedade e à sua comunidade, mas não, nada disso aconteceu. E não podemos estar aqui a inventar factos que não aconteceram, não é só para poder agradar a Deus e o diabo, não, nada disso, a verdade é a verdade. A sociedade americana está demasiado dividida, por isso é que eu digo que este império está em declínio a nível social, brutalmente a nível económico. Isto já passou há muito tempo o nível de alguma forma de destruição, não é? Há 21 anos que a América gasta mais do que consegue produzir. Ninguém consegue gastar mais do que produz para sempre, sem realmente pagar um preço demasiado elevado por essa responsabilidade. Mas o que eu quero dizer com isto é o seguinte: a China e a Rússia são sem dúvida problemas muito graves, porque se eles se juntarem, vai ser muito difícil que o resto do mundo consiga combater estas duas potências juntas. A China terá, sem dúvida, o poder económico e o poder militar a nível do número de pessoas, enquanto que a Rússia terá a tecnologia a nível de armamento e desenvolvimento de armas para poder compensar a falta de desenvolvimento de armamento dentro da China. As duas complementam-se de uma forma extraordinária e fazem deles uma superpotência que eu não acredito que a Europa e a América junta consigam ultrapassar. De forma nenhuma. A América não tem a população, nem o poder económico que uma China pode ter, nem a América tem a população necessária para poder lutar a esses níveis. A China e a América têm aproximadamente em conjunto, cerca de 780 milhões de habitantes. Só a China tem 1,4 bilhões, ou seja, mais do dobro da população da China e a América juntas. Não podemos competir com eles a nível de número de pessoas, embora guerras hoje não sejam lutadas muitas de corpo a corpo, por isso o número de soldados não seja tão estrategicamente importante como era antes, mas não deixa de ser importante. Não deixa de ser importante. A nível do armamento hoje sofisticado, a Rússia está muito avançada a vários níveis. O sistema S-400 é bastante avançado. Níveis de mísseis hipersónicos e supersónicos criados pela Rússia são os mais desenvolvidos no mundo, sem dúvida. A nível de armas nucleares, a China tem apenas 200 ogivas nucleares atualmente, segundo se consta. Não se sabe ao certo porque ninguém consegue realmente compreender o que é que se passa lá dentro, nesses níveis, mas calcula-se que até 2030 terá 1000 armas nucleares na sua possessão. Mas a Rússia tem mais de 6.000, embora pouco mais 5.400 estejam ativas, mas com mais 40 ou 50 milhões de dólares, que não é nada, podem ativar as outras todas. Isto é preocupante. Isto é preocupante porque eu acredito que, vá lá, digamos que 100 seria um número para uma guerra nuclear, eu acredito que teremos aí à volta de 85 a 90. Quer dizer, estamos muito perto de uma guerra nuclear. Uma guerra nuclear, de um conflito armado entre a China e a América, derivado a China a querer apoderar-se de Taiwan e a América ter prometido defender Taiwan com tudo o que for necessário para poder proteger esse território. E quando eu digo a América, não digo só a América, digo a Austrália, digo o Japão, digo a Coreia do Sul, digo a Europa. Todos nós estamos no mesmo barco nesse sentido de defender Taiwan. Mas algo aqui que ninguém pensou. Quais são as possibilidades da China ganhar realmente no conflito bélico contra Taiwan, tendo Taiwan estas forças do seu lado, que é a América, a Austrália, o Japão, o Sul-Coreia e a Europa? Se a China tiver a Rússia do seu lado, eu não acredito que consigamos, de alguma forma, ultrapassar eles. Embora a América tenha 20 porta-aviões e a China só tinha 3, e a Rússia tinha mais 2 ou 3, vá lá, os dois juntos não tinham muitos, mas
aquele território está bem perto do território chinês e está muito longe do território americano. Só esse factor geoestratégico entre a distância que fica a abastecer as tropas americanas da América até aí e o que custa à China poder atacar Taiwan e ter os seus abastecimentos no dia a dia, eu acho que temos uma desvantagem muito grande em relação à China a nível de posicionamento militar dentro dessa área. Apesar de termos aí, sem dúvida, alguns países aliados, como é o Japão, que está aí bem perto, a Austrália e o sul da Coreia, não devemos esquecer que se a China for para a guerra para conseguir Taiwan, que vai ter o Norte-Coreia do seu lado, por isso o Sul-Coreia está completamente aniquilado se o Norte-Coreia usar as armas nucleares ou se de alguma forma a manter debaixo de uma ameaça constante de poder usar armas nucleares. Temos o Japão, mas o Japão não tem desenvolvimento militar, porque o Japão, na sua Constituição, disse que não deveria ter nenhum exército capaz de poder lutar uma guerra a escalas mundiais, porque depois da sua derrota na Segunda Guerra Mundial e do bombardeamento de Hiroshima e Nagasaki e do número incrível de mortes que tiveram, brutais, não é? E as consequências das bombas nucleares lançadas nos seus territórios em Hiroshima e Nagasaki, o Japão decidiu pôr na sua Constituição que não criaria um exército para poder entrar numa guerra a nível mundial. Mas as coisas estão a mudar e o Japão também está a mudar nesse sentido. Vamos ver até que ponto pode mudar, não é? Por enquanto o Japão continua debaixo da umbrella nuclear americana, quer dizer, qualquer coisa que ataque o Japão, a América tem o dever de proteger nuclearmente o Japão. Taiwan está a pedir isso à América também, que a América meta o seu território debaixo da sua umbrella nuclear. Estamos aqui numa confusão terrível. Isto é um jogo bastante perigoso que estamos a jogar aqui. Sem dúvida, o mundo está aqui a atravessar, como eu disse no princípio desta conversa, estamos a atravessar um dos momentos mais críticos da história da humanidade. A vários níveis. A nível tecnológico, a nível social, um pouco por todo o mundo. O mundo é um pouco perdido a nível social, moralidade está praticamente inexistente. As religiões estão a perder a sua força e aquelas que estão a ganhá-la no mau sentido, estão a ganhá-la no sentido de alguma forma extremista que só traz mau resultados para a humanidade. Hoje não quero ir muito mais longe, vim aqui falar um pouco sobre isto só para trazer a vocês mais um pouco de sensibilidade sobre estes pontos de vista, sobre o que está a acontecer no mundo e como está a acontecer. Devemos ter consciência que estamos num ponto realmente crítico da história da humanidade. Vamos ver o que são os nossos passos nesta parte que um dia fará parte dos livros, se houverem livros. Se formos capazes de sobreviver a este bump sem a total destruição de tudo aquilo que conhecemos, como o conhecemos. Ok, malta, hoje aqui nestas conversas com o Deus. Até à próxima oportunidade. Um abraço para todos e um bem-aja. Fiquem bem. Bye bye. Sério, fogo.